Fala galera, bem-vindos ao Futebol Hoje, aqui é o Wallace Lopes. Hoje eu tô vindo aqui analisar 6 seleções a pedido do inscrito Augusto Pinheiro. Ele pediu para eu analisar as possibilidades das seleções da Colômbia, do Chile, do México, da Croácia, da Nigéria e também da Coreia do Sul para a próxima Copa do Mundo. Como elas chegarão até lá, caso cheguem, é claro, e quais são as possibilidades delas de surpreenderem. Então vamos lá fazer uma análise sobre cada uma delas? Eu inicio falando da Colômbia. A Colômbia, aqui na América do Sul, é uma seleção que até me agradava, mas com a mudança do comando acabou não ajudando muito. O Carlos Queiroz assumiu o comando da equipe, não conseguiu dar a ela o mesmo trato que vinha tendo com o Pekerman, e a Colômbia acabou caindo taticamente e até sofreu algumas goleadas vexatórias nas últimas rodadas das eliminatórias. O Reinaldo Rueda vai assumir a seleção quando, claro, as eliminatórias retornarem, depois que isso já estiver decretado, pois com a pandemia tudo é uma incógnita, mas ele vai assumir. Ele é bem conhecido aqui do público brasileiro, já foi treinador do Flamengo. É um treinador que estava na seleção chilena e não vinha fazendo também um trabalho tão bom assim. Então não sei o que esperar da seleção da Colômbia, apesar de ter bons destaques, bons jogadores. Como o James Rodrigues, jogador do Everton, de 29 anos. Ele é o grande destaque, o grande maestro dessa equipe. Foi muito destaque na Copa de 2014, onde carregou essa seleção. Mas ainda assim não vive lá tão boa fase assim. Até está melhor no Everton do que estava no Real Madrid, consegue jogar com mais frequência, mas não é aquele grande destaque, aquela grande sensação que aparentava ser no passado. Mas é um bom jogador, o James pode sim conduzir essa seleção à próxima Copa do Mundo, já que a Colômbia tem bons jogadores. Outro jogador importante dessa seleção é o Cuadrado, já é um jogador mais veterano, de 32 anos, joga na Juventus, atua lá como lateral ou ala. Na Colômbia também pode fazer essa função, mas geralmente joga mais à frente, muitas das vezes. Ele é um jogador muito rápido, muito franzino e veloz e que consegue criar boas chances. É um jogador bom tecnicamente, que pode ajudar, apesar da idade, ele mantém sua boa forma física e consegue render e correr o jogo praticamente inteiro. E no ataque tem uma dupla da Atalanta muito boa, que é a do centroavante Zapata, que tem 29 anos, e do seu companheiro o Muriel, também de 29 anos. Essa dupla vem bem na Atalanta, que é uma equipe surpresa na Itália. Na última temporada foi bem na Liga dos Campeões também, e nessa temporada está nas oitavas. Então é uma dupla que pode fazer frente, sim, e ajudar a Colômbia a avançar nas eliminatórias e chegar a uma Copa do Mundo, por que não? E são jogadores que vivem ótima fase, vem fazendo muitos gols. O Muriel, apesar de ser na maioria dos jogos reserva do próprio Zapata lá na Atalanta, ainda assim vem fazendo muitos gols, e o Zapata é um jogador muito importante também lá, é um centroavante muito forte fisicamente, que consegue ganhar bastante disputas na parte física, então é um jogador que pode ajudar bastante a Colômbia. Neste momento, a Colômbia se encontra na 7ª colocação, com 4 pontos nas eliminatórias para a Copa do Mundo, tomou 2 goleadas em sequência, e agora na próxima rodada vai encarar o Brasil, então já é bem complicado, é uma equipe que dificilmente ganha da seleção brasileira, então vai ficar para trás um pouco ali nesse início de eliminatórias, vai ter que mostrar recuperação, caso queira ir à Copa do Mundo. Venceu até agora apenas a Venezuela, que é uma equipe bem fraca aqui da América do Sul, talvez a mais fraca de todas, apesar de mostrar uma certa evolução, mas ainda assim é uma decepção, e só ter vencido ela não é parâmetro. E seu melhor desempenho nas Copas do Mundo foi em 2014, aqui no Brasil, onde chegou às quartas de finais e foi eliminado pela seleção brasileira. Então, se a equipe conseguir se recuperar das eliminatórias e avançar à Copa do Mundo, o que eu acredito que consiga, pois tem um bom plantel, além desses destaques, tem outros jogadores que atuam na Europa e são muito bons jogadores, e essa seleção, apesar de um pouco envelhecida, tem um certo entrosamento. Se o treinador não atrapalhar muito, né, e conseguir taticamente melhorar a equipe, ela pode chegar sim na Copa do Mundo e fazer uma boa campanha, mas prevejo ela no máximo assim umas oitavas de finais. Caso dê sorte de encarar uma seleção fraca nas oitavas, pode chegar umas quartas, mas passar disso acho muito difícil. Agora falando da seleção chilena, o Chile
vem com seu treinador Martín Lazarte, depois da demissão do Reinaldo Rueda. Ele não é um treinador lá de muito renome, principalmente em seleção. Seu melhor trabalho foi na Universidade de Chile, nos anos de 2014 e 2015, conseguiu alguns títulos ali nacionalmente falando. Seus destaques atualmente ainda são o Arturo Vidal e o Alexis Sanches, jogadores mais veteranos. O Vidal já tem 33 e o Alexis tem 32 anos. A geração boa do Chile, aquela que conquistou o bicampeonato da Copa América, já ficou um pouco para trás, já está bem envelhecida, não houve tanta renovação assim, não surgiram tantos destaques, ou seja, o Chile vai penar para tentar ir à Copa do Mundo. Na última, onde aparecia até com certo favoritismo de ir, acabou ficando de fora em 2018, e isso pode se repetir em 2022. Então o Chile tem que ficar atento, tem que renovar essa seleção e talvez até mudar o seu estilo de jogo, que é um estilo que desde que o Sampaoli estava lá, é uma equipe que fica muito com a posse de bola, que tenta agredir e atacar o tempo inteiro, joga de forma até exposta, e isso acaba complicando. Então vamos ver se o Martín Lazarte vai dar um jeito nessa seleção, taticamente falando, e renová-la também, que é importante. Ela se encontra na sexta colocação, com 4 pontos, assim como a Colômbia. Ganhou apenas do Peru e conseguiu ainda a proeza de perder para a Venezuela, o que é um fato meio vexatório para o Chile. Seu melhor desempenho em Copa do Mundo foi o 3º lugar lá na Copa de 62, onde foi sede. Então, há muito tempo não se espera tanto assim da seleção chilena. A sua geração de ouro, que deveria disputar aquela Copa de 2018 e disputou a Copa de 2014, fez uma boa campanha até em 2014, foi eliminada para o Brasil, que era o país sede, então foi uma boa campanha, teve chance até de eliminar o Brasil, caiu nos pênaltis. Em 2018, sim, foi vexatório não se classificar, pois aquela geração vinha conquistando títulos, pelo menos do continente americano, e podia, sim, avançar e chegar numa boa Copa do Mundo e fazer uma boa Copa do Mundo. Acabou não acontecendo, e agora acho bem mais difícil. Uma seleção bem mais envelhecida, não vejo ela com tanta facilidade assim em se classificar para a Copa do Mundo, e caso avance, não vejo ela passando da primeira fase. Falando do México agora, a seleção mexicana sempre é uma seleção que, tirando aquele foco da América do Sul e da Europa, né, é aquela seleção que mais chama destaque, geralmente, pelo seu futebol envolvente, de qualidade, de bom toque de bola, jogadores tecnicamente bons. É uma seleção que é treinada pelo Tata Martino, um treinador que já passou até pelo Barcelona, está lá desde 2019, vem tentando fazer um trabalho decente, um trabalho legal. As eliminatórias lá ainda não iniciaram, então vamos ter que aguardar, mas o México deve se classificar. Geralmente ele se classifica com tranquilidade, não é muito difícil disso acontecer. Ele e os Estados Unidos geralmente avançam e se classificam, mas claro, o futebol está evoluindo como um todo, então surpresas podem acontecer, mas acredito que o México avançará sim e chegará à Copa do Mundo. Ele não perde desde a Copa de 2018, ou seja, mantém uma certa invencibilidade. Nesse período conquistou a Copa Ouro de 2019 e tem o melhor desempenho em Copas do Mundo, as quartas de finais, onde alcançou algumas vezes. Mas nas últimas Copas do Mundo, geralmente tem caído nas oitavas de finais, não consegue avançar ali. Tem uma certa barreira que está difícil transpor novamente, o que já fez anteriormente, mas no passado bem distante. Os seus destaques são o atacante Lozano, do Napoli, é um ponta muito rápido, muito veloz, que consegue driblar, fazer boas jogadas pelos flancos, um jogador que pode ajudar muito a seleção mexicana. O meia, ou volante Álvares, do Ajax, ele vem sendo titular na equipe holandesa, um jogador bom, de certa qualidade, bom passe, boa marcação também. Outro jogador importante é o Corona, Jesus Corona, do Porto, um atacante forte, rápido também, que busca bastante o gol. Não tem nenhum grande artilheiro o México atualmente. O Chicharito Hernández talvez seja o seu destaque maior em artilharia, historicamente falando, mas ele já está bem envelhecido e não sei se chegará à Copa do Mundo, pelo menos não como titular, caso ele seja convocado, então não espero tanto assim. O México, para mim, ele consegue ir para a Copa do Mundo nas fases preliminares ali no grupo. Até consegue talvez se classificar, se não cair em um grupo da morte, por exemplo. E para ele também vejo oitavas de finais, no máximo quartas, caso encare uma seleção de porte parelho ali com ele. Então, se ele não encarar nenhuma grande seleção mundial,
ele pode até avançar até as quartas. Dali em diante, acho muito difícil para a seleção mexicana, apesar de ser tecnicamente boa, é uma seleção com pouca tradição, pouca camisa, que geralmente não consegue ir muito longe. Agora veio falar da Croácia. A Croácia é treinada pelo Zlatko Dalic, o treinador se manteve desde a última Copa do Mundo, onde a equipe foi até a final, foi sua melhor campanha em 2018, perdeu para a França na final, uma campanha histórica da seleção croata. Claro, o plantel teve mudanças desde então, mas seus destaques continuam sendo muitos dos mesmos, como o meia Modric do Real Madrid, o Kovacic do Chelsea, o próprio Perisic da Inter de Milão, são jogadores de destaques. O Mandzukic, que é o centroavante, se aposentou da seleção e faz muita falta lá no comando de ataque. Era um jogador que segurava bem a bola, então a equipe perdeu ele e alguns outros veteranos. Aquela equipe já era bem envelhecida, então esses jogadores, tirando o Kovacic, já estão na casa dos 30 anos ou mais. Isso é preocupante, pois uma equipe precisa estar bem fisicamente para aguentar uma Copa do Mundo. E aquela equipe da Croácia correu bastante em 2018, se esforçou muito, ainda mais que encarou muitas prorrogações e mostrou um preparo físico muito bom. E não sei se isso conseguirá se repetir na próxima Copa. As equipes adversárias estarão mais atentas também à Croácia e ela não vem assim tão bem ultimamente. Acabou sim se classificando com tranquilidade para a Eurocopa. Nas eliminatórias ela passou tranquila no grupo, em primeiro, sem muitos sustos, mas na Liga das Nações da Europa acabou brigando para não cair para a Série B da Liga das Nações, brigou ali com a Suécia até o final, se salvou apenas por conta do saldo de gols, e enquanto seu grupo, claro, era bem difícil, tinha França e Portugal, são duas equipes que eu aponto até como favoritas a brigar pelo título da Copa do Mundo, e essas seleções brigaram lá na frente e ganharam da Croácia com tranquilidade, sem muito esforço. Algum até teve um certo trabalho, a Croácia até resistiu em alguns jogos, em alguns momentos, mas não conseguiu bater essas grandes seleções, se mostra no nível inferior àquela que estava na Copa do Mundo, pois perdeu alguns atletas importantes e outros já não vivem tão boa fase como viveram naquela Copa do Mundo. Então não espero grandes coisas da Croácia. Acredito que tem equipe sim para se classificar para a Copa do Mundo, não vejo tanta dificuldade assim. É uma seleção bem compacta, bem qualificada tecnicamente, mas na Copa do Mundo talvez, dependendo do grupo que caia, se cair no grupo da morte pode até cair na primeira fase, mas não vejo ela avançando tão longe. As oitavas de finais também seria o máximo que eu diria que a Croácia possa avançar. Mas claro, se tiver sorte nos confrontos e tudo mais, pode chegar às quartas de finais. Além disso também acho muito difícil que aconteça. Agora falando da seleção da Nigéria, que é treinada pelo Gernot Rohr, que está lá desde 2016, já há bastante tempo na seleção nigeriana. Os seus destaques individuais ali falando é o Iheanacho, de 24 anos, do Leicester, e o Musa, que tem 28 anos, está sem clube atualmente, mas na seleção ele é o capitão, ele é um jogador muito versátil ali do meio para frente, é bem rápido também, jogador forte fisicamente também, e consegue fazer bastante gol. Acho que essa dupla seria os destaques individuais mais importantes da seleção da Nigéria. Seu melhor desempenho em Copas do Mundo não foi além das oitavas de finais, ou seja, nunca avançou além disso. Ficou em terceiro na Copa Africana de Nações em 2019, caindo para a Argélia na semifinal. Ela vem invicta nas eliminatórias da Copa Africana das Nações, com 2 vitórias e 2 empates, mas o grupo é bem fraco, então não é tão bom o desempenho dele olhando seus adversários para essas eliminatórias aí. São seleções sem expressão nenhuma, que nem frequentam Copa do Mundo, então os empates com essas seleções já deixam a desejar um pouco. As eliminatórias para a Copa lá na África já começaram, mas a Nigéria ela entra numa fase mais adiante, mais à frente, por ter mais renome, então ela ainda não iniciou essas eliminatórias para a Copa do Mundo lá do Catar. Vamos ter que aguardar para ver se ela vai conseguir essa classificação. A classificação na África é bem complicada, é bem difícil, não é tão fácil garantir que a Nigéria estará na próxima Copa do Mundo, depende muito do sorteio, dos grupos e tudo mais, mas caso ela avance, eu não vejo ela indo muito longe, mesmo tendo alguns destaques, não vejo tantos destaques assim. É uma seleção taticamente não tão boa, apesar de estar com um treinador há bastante tempo. É uma seleção até que se impõe, tenta se impor fisicamente, até rápida, mas não vejo ela avançando da fase de grupos. E caso avance, é porque caiu no grupo bem fraco, bem tranquilo, e ela possa até chegar nas oitavas, mas além disso, não vejo ela avançando daí. Então,
para mim, a fase de grupo seria o máximo que ela conseguiria, caso chegue à Copa do Mundo, e as oitavas seria puramente por sorte no sorteio, de cair no grupo bem fácil. Agora, falando da última seleção, que é a Coreia do Sul, ela é treinada pelo treinador português Paulo Bento, que teve até passagem aqui no Brasil pelo Cruzeiro. Um treinador que eu não gosto muito, acho ele bem fraco, bem limitado, então não espero tanto assim da Coreia do Sul enquanto ele estiver no comando. Ele está lá desde 2018. Seus destaques individuais, é claro, é o Son, do Tottenham, tem 28 anos, ainda vive seu auge, um bom jogador, jogador de destaque, carrega essa seleção praticamente sozinho. E outro destaque é o Hwang Hee, lá do Leipzig, tem 25 anos, eu já assisti alguns jogos dele, ele é bem rápido, né? Ele é veloz, mas tem uma fraqueza que é a finalização, ele é muito ruim, cara a cara com o goleiro, ele não é um bom finalizador, perde muitos gols, isso é preocupante, mas ele consegue criar boas jogadas, ele se movimenta bastante, se movimenta bem, é um jogador franzino e rápido, que pode ajudar, claro, a Coreia nas eliminatórias e futuramente, claro, na Copa do Mundo. Ela caiu nas quartas de finais na Copa da Ásia em 2019, caiu para o então campeão Catar. Seu melhor desempenho em Copa do Mundo foi em 2002, onde foi sede, caiu na semifinal. Neste momento está em segundo lugar no seu grupo das eliminatórias para a Copa, que já começaram. Essas eliminatórias ela tem certas fases, então está na segunda fase e no grupo dela está em segundo com um jogo a menos que o líder. O líder nesse momento é o Turcomenistão. Ele lidera, mas ele tem esse jogo a mais, então provavelmente a Coreia deve ganhar e deve assumir a liderança. O grupo é bem fraco nessa fase ainda, não tem grandes seleções, grandes confrontos. Na fase posterior, aí sim terá os duelos mais difíceis, então não vejo dificuldade da Coreia avançar nesse grupo e chegar à última fase, onde sim terá os duelos complicados, mas acredito que a Coreia sim chegue à Copa do Mundo sem tanto trabalho assim. É uma seleção, em tratando de continente asiático, bem forte. Então, acredito que a Coreia vai chegar na Copa do Mundo, mas lá na Copa não espero tanto assim dela. Na última Copa do Mundo, ela não avançou da primeira fase, acabou eliminando até a Alemanha, vencendo a Alemanha, mas acabou sendo eliminada num grupo onde tinha Suécia e México. Então, não acredito que a Coreia possa fazer um trabalho melhor do que na última Copa. Claro, sempre surgem novos jogadores, jogadores também ganham mais experiência em Copa do Mundo, pode ser que surpreenda, mas também não vejo grande força assim na Coreia. Pode, claro, caso caia num grupo bem fácil, bem tranquilo, avançar às oitavas, mas também passar dali acho muito complicado devido à falta de muita experiência e de jogadores, mais jogadores qualificados para resolver uma partida. Depender apenas do Son é muito pouco para uma seleção nacional. Então é isso, essa é a minha análise sobre essas 6 seleções, do que eu acho delas, qual o desempenho que elas podem ter daqui para a Copa do Mundo e também lá na Copa do Mundo, avaliando, claro, esse desempenho atual e os destaques que vêm sendo convocados com frequência para as seleções. Eu não posso falar de destaques que não estão sendo chamados ou que se aposentaram da seleção. Essa foi minha análise, espero que tenham gostado, que tenham curtido. Deixe o like caso curtiu, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima!